Que bom estar mais uma vez na presença do Senhor aqui nessa noite, nesse dia maravilhoso. E bom contar com a presença de cada um de vocês, e também você que está nos assistindo pelo aplicativo da nossa igreja, também pelo YouTube. Deus possa abençoar a sua vida. Eu peço você que está nos assistindo pelo YouTube, sempre que vocês assistirem nossas lives, você dá um joinha, assim o site, o YouTube, entende que esse vídeo é muito importante e ajuda a gente compartilhar as lives da igreja. Amém? Esse ano, irmãos, nós colocamos como um tema que é o ano de avançar. Avançar em todas as nossas áreas, as áreas financeiras, nas áreas emocionais, nas áreas espirituais, nas áreas materiais, e também nós temos um propósito de avançar no reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, já está aqui entre nós há muito tempo, porque quem trouxe esse reino foi o próprio Jesus, no seu ministério, nos evangelhos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, e nos outros evangelhos, Jesus, ele diz, e o próprio João Batista, ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e nós queremos avançar com o reino de Deus aqui na terra, levando a mensagem do evangelho às pessoas, levando a mensagem de Deus aos nossos amigos, os nossos colegas, e eu peço aos irmãos que nos ajude no avançar, no caminhar da igreja. Irmãos, vamos abrir o texto bíblico em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Lucas 11, versículo 1. E a mensagem de hoje é: bem-aventurados os que oram. Bem-aventurados os que oram. E a nova programação que nós colocamos na nossa igreja, que Deus nos direcionou, é para orarmos nas terças-feiras aqui na igreja, também no culto, no domingo, e outras também atividades da igreja onde já normalmente nós oramos. Na quarta-feira é o momento da gente tirar esse tempo com a nossa família, um devocional de meia hora, de 30 minutos. Você vai com a sua família se planejar para tirar esse tempo, esse devocional. Durante esse ano nós vamos compartilhar a palavra com a nossa família. Dedica-se nisso, em ministrar na sua família, em ministrar com seus filhos, em oração. Seja realmente o sacerdote na sua casa, seja realmente o sacerdote no seu lar, ministrando sobre os seus filhos, ministrando sobre a sua esposa, em nome de Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João nos ensinou aos seus discípulos. Fecha os teus olhos e ora comigo. Pai querido, que é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. Somos gratos ao Senhor pela nossa vida, pelo respirar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque se olharmos para nós, não merecíamos tão grande amor, mas pela graça do Senhor, pelo teu amor, ó Pai, nós somos salvos, nós somos sarados, nós temos as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais. Ó Deus, obrigado por essa noite, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Bem-aventurado aqueles que oram. Ó Deus, nós precisamos de orar, não só orar aqui na igreja, mas precisamos de orar também na nossa casa, no nosso trabalho, os momentos, estar o tempo todo orando. Pai, nos traz essa palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Tem uma frase muito conhecida, uma frase famosa, que diz que nenhum homem é maior
do que a sua vida de oração. Porque, irmão, a oração é o combustível do cristão. Assim como o carro, os veículos, os motores, eles precisam de combustível para se mover, para produzir, ou seja, carvão, ou seja, algo líquido, ou seja, algo inflamável. Na verdade, a maioria dessas coisas, elas produzem alguma energia para se movimentar. E a oração do cristão é o combustível para a sua vida. Irmãos, não tem como outro meio da gente se relacionar com Deus. Não existe outro meio, é apenas pela oração. Embora eu lendo a palavra do Senhor, o Senhor está falando comigo. Mas quando como eu converso com Deus? Quando que eu tenho intimidade com Deus? Quando eu converso e abro o meu coração, é através da oração. É claro, irmãos, que a nossa motivação principal do nosso coração é buscar a Deus. As pessoas, elas querem buscar a Deus. O próprio nome é de religião, que significa religar, e que significa ligar o homem a Deus. As pessoas querem buscar a Deus, e buscam a Deus de diversas formas. Mas não existe benefícios recebido do Pai apenas no âmbito natural em se buscar a Deus. Usar esse pretexto da religião para se aproximar de Deus. Mas para receber e entender, ouvir, receber de Deus a sua palavra, ou ter comunhão com o Pai, é apenas através da oração. Se a gente pegar os grandes homens que revolucionaram a história do cristianismo, seja Jesus, seja Paulo, seja os discípulos, os apóstolos, seja os contemporâneos, John Wesley, entre outros, irmãos, eles tinham uma vida de oração. E parece que 3 horas de oração para esses homens de Deus, parece que era 3 minutos, 30 minutos. Porque eles entenderam que o homem é maior, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Não existe nenhum projeto de Deus sem oração. Não existe nenhum benefício ou nenhuma, vamos dizer assim, plenitude ou conquista se eu e você, nós não tivermos uma vida de oração. E um dos textos que nós lemos, os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar então, porque nós temos dificuldades, ensina-nos a orar. E ele sabia que este foi um grande segredo da vida e ministério de Jesus. Porque talvez a gente acha que é segredo, mas não é, porque está escrito aqui nos evangelhos que Jesus, ele tinha uma vida de oração. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus, ele orava. Como não tinha local para ele orar, onde ele ia, tinha multidões que ficavam incomodando ele. Ele queria ter um particular com Deus, ter um particular com o Pai. E a solução, o local que ele utilizava, era um monte. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir para um lugar afastado, para eu ter comunhão com o Pai, para eu orar, para eu abrir. Irmãos, e sem dúvida há grandes bênçãos para aqueles que assumem uma vida de oração. E nós vamos ver nessa noite 4 benefícios que o homem tem de uma vida de oração. E o primeiro benefício
de uma vida de oração, quem ora mais, cansa menos. Quem ora mais, cansa menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente começa a fazer planos, projetos, começa a trabalhar, sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida aos pés do Senhor, sem colocar essas coisas que nós queremos, os planos, nas mãos do Senhor, esperando talvez uma resposta. Mas em Mateus capítulo 11, se você quiser ler, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, se você parar para analisar a vida de Jesus, ninguém mais trabalhou como Jesus. Durante os 3 anos e meio praticamente da vida do ministério de Jesus, a gente vê que ele não parava, todos os dias, por onde ele ia, pessoas incomodavam, pessoas iam atrás, multidões, e ele não cessava de fazer milagres, de curar, de anunciar a palavra, de ensinar as pessoas, com as suas parábolas, com as suas palavras. E Jesus, durante esses 3 anos e meio, ele trabalhou muito, mas mesmo diante do seu trabalho, de repente cansado, ele fala uma palavra: olha, você que está cansado, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora imagine, irmão, você o dia todo trabalhando, principalmente quando a gente fala que é na segunda-feira, todo mundo está cansado na segunda-feira. Aí chega a multidão perto de você, necessitada da palavra de Deus. Mas a gente quer cama, a gente quer casa, mas Jesus não. Mesmo no cansaço físico, como homem, ele diz: vim a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe por que Jesus tinha tanta disposição? Sabe por quê? Fala assim comigo: porque ele orava. Ah, mas será, meu irmão? Mas eu vou orar de madrugada, eu vou orar 2 horas, eu vou orar meia hora, eu vou acordar cansado. Que nada, irmão. Quem ora muito tem disposição. Agora quem ora pouco, ele vive sempre cansado. Repara, vive sempre cansado, não tem tempo. Eu estou cansado, eu quero deitar, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o ministério, eu não tenho tempo para a igreja. Por quê? Porque não ora. Mas quem ora, sabe, ele vive em comunhão com o Pai, ele tem uma vida de descanso. Assim é o cristão. Quem ora mais tem disposição, porque conhece o coração do Pai. Quem ora mais, ele tem disposição para fazer as coisas para Deus, para si próprio e também para o próximo. Agora o cristão que não ora, irmãos, ele está parado ou andando empurrado. Irmãos, a pessoa que não ora, ele anda empurrado ou ele está parado. Mas a pessoa que ora, ele está sempre ativa. Vira para o irmão que está do seu lado assim: ó, é hora de avançar. E para avançar nós precisamos orar. Mas não é tirar só esse tempo aqui na igreja para orar, meia hora antes do culto. Não, é orar mesmo. Eu me lembro do nosso pastor, como exemplo, o pastor Sebastião, também o nosso pastor Almir Guimarães e também o pastor Paulo Alves. Homens de oração, 3 horas, 4 horas orando. A gente precisa andar muito longe, lembrar de John Wesley, não.
pessoas que oravam. E eu quero levar essa igreja, os irmãos, a cada um de nós também, num patamar de oração. Uma palavra que o pastor Licínio, ele trouxe aqui há 2 semanas atrás, foi exatamente uma palavra, eu até falei para ele, pastor Licínio, é uma coisa que eu já estava pensando a respeito de oração. Orarmos juntos, orarmos em casa, orarmos nas madrugadas, não esperar somente na sexta-feira para a igreja subir ao monte para orar, achando que Deus está apenas no monte, achando que a resposta está apenas no monte. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, onde tiver 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, ali Ele está. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmão, sabe qual é o segundo benefício para quem ora? Quem ora tem forças para vencer as dificuldades. Vamos ler em Isaías capítulo 40. Isaías 40. Isaías 40, no versículo 29 a 31. Diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas essa palavra, essa promessa está para aquelas pessoas que buscam a presença do Senhor, que têm intimidade com o Senhor, aqueles que oram a Deus. Irmãos, a frase diz: quem se ajoelha diante de Deus e não se curva de nenhuma dificuldade. E o texto lido diz que o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ah, mas Senhor, eu esperei esse 2021, parece que minhas forças se esvaziaram, as forças se acabaram. Mas, meus queridos, não espere nos homens, não espere as suas forças renovarem nas notícias, mas a palavra de Deus assim: quem espera no Senhor renovam as suas forças. E a regra é simples: quanto mais dificuldades nós temos, mais nós temos que intensificar as nossas orações. E parece que nós nos covardamos diante das dificuldades que nós enfrentamos durante o ano 2021. As pessoas sumiram, as pessoas pararam de orar, as pessoas pararam de buscar a presença do Senhor. Mas quanto mais dificuldade, mais nós temos que orar. Quanto mais lutas, mais nós temos que orar. Essa é a palavra de Deus, meus queridos. E o terceiro benefício: quem ora produz mais. Quem ora produz mais. Abra comigo em Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10. Se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Eu me lembro de uma história de 2 homens que foram pagos para derrubar uma floresta de tamanhos iguais. E o jovem pegou o machado e tinha um senhor de idade, meio raquítico. E aquele jovem de todo vigor, musculoso, pessoa forte, ele falou assim: eu vou, com esse machado aqui eu vou derrubar essa floresta, essas árvores, muito mais rápido que aquele homem ali. E ele começou. Mas o Senhor, ele pegou o machado e começou a afiar, em vez de derrubar a floresta. Começou a afiar, ficou ali afiando, e o homem aquele jovem, que corta as árvores, olhando para aquele senhor, e falando: o que ele está arrumando? Eu vou acabar primeiro que ele.
Mas daqui a pouco, um certo tempo, não sei se foi no outro dia, não me lembro direito a história, mas aquele senhor começou a cortar, né? As árvores, tranquilamente, e parece que cada machadada que ele dava, uma só, parece que derrubava a árvore, e rapidinho, sem esforço, sem se esforçar muito, ele acabou de derrubar aquelas árvores mais rápido aquele jovem ficou furioso, mas ele foi questionar com aquele velho: olha, não entendi, eu com toda a minha força aqui, correndo, eu não consegui cortar essas árvores mais rápido que o senhor, qual é o seu segredo? Olha, meu segredo é que você foi muito afoito, você queria cortar de qualquer maneira, mas não é o segredo é passar tempo amolando o facão. Tu está amolando o facão, ou o facão não, o machado, amolando o machado, e você foi de qualquer maneira. Irmão, sabe qual é o segredo do cristão? Para trabalhar mais, produzir mais, sem fazer muito esforço, é a oração. É a oração. Às vezes nós queremos fazer mais, ter eventos demais, trabalhar todos os dias, achando que vai produzir muito, mas na verdade é pelo contrário, é gastar mais tempo diante da presença de Deus. Às vezes nós queremos ensaiar mais, preocupamos com muito louvor, preocupando com muitos detalhes, preocupamos com muitas coisas chiques, mas o principal nós esquecemos: uma vida de oração. Aí às vezes a gente não precisa fazer muito, o Espírito Santo ele já faz por nós. Aí a salvação de vidas, cura, libertação. Irmãos, eu lembro de Jesus orando, e eu quase me emociono quando eu lembro disso. Jesus orando no monte, e lá embaixo os discípulos preocupados ali, pelejando contra uns demônios que não saíam de jeito nenhum, passaram o dia todo. Aí Jesus descendo do monte: por que vocês estão fazendo? Não, Jesus, nós estamos tentando expulsar uns demônios aqui, e nós não passamos o dia inteiro. Aí Jesus olhou para ele e falou: vocês não aprenderam ainda. E Jesus lá, irmão, gastou 3 segundos, os demônios saíram daqueles, e a pessoa foi liberta. E eles ficaram curiosos: como que pode acontecer isso, sendo que nós ficamos aqui o dia inteiro? Olha, não adianta você ficar o dia inteiro fazendo essas coisas. O segredo é jejum e oração. Você quer ver seu ministério explodir? Você quer ver seu ministério, a sua vida espiritual, lá no seu trabalho, tudo que você faz dar certo? Vida de oração. Irmãos, eu não encontro, eu não vejo, nem na Bíblia, nem no nosso século, nem nos séculos passados, as pessoas que se prosperaram em todas as áreas, principalmente na igreja, que não tiveram uma vida de oração. Todos tiveram uma vida de oração. Eu tenho um exemplo aqui, eu sempre falo aqui na igreja, a respeito da igreja do Evangelho Pleno, lá na Coreia do Sul, do Pyeongchang. Você chega lá às 5 horas, 4:30 da manhã, irmãos, não tem 2 pessoas orando, não tem 3 pessoas orando, mas é 50 mil pessoas orando, é 30 mil pessoas orando. Quem vai lá e fica no hotel próximo à igreja, acorda de madrugada não sabendo o que está acontecendo, porque a pessoa está lá como turista, próximo à igreja, não sabe o movimento da igreja e acha que está acontecendo, que o mundo está acabando, mas não, são as pessoas sedentas por Deus, querendo mais de Deus em oração, e dali vai trabalhar. Deus está dando vigor, Deus está salvando aquela nação, porque aprenderam, não foi com o pastor David, mas foi com o Senhor Jesus, que o segredo está na oração. A regra é simples: quem ora produz mais. Aí o seu machado sempre vai estar afiado. Aconteceu alguma coisa lá no seu trabalho, você não precisa ligar para ninguém, você não precisa ligar para o seu pastor,
Aconteceu uma coisa na família, você não precisa ligar para alguém ir lá orar, você está afiado. É você que vai orar, é você que vai ministrar a palavra de Deus. Irmãos, precisamos estar sempre ligados em Jesus através de oração, e só assim seremos muito produtivos. Muito produtivos. Por isso eu conclamo a igreja, por isso que eu convido a igreja, vamos orar. Vamos colocar o nosso joelho no pó, aqueles que podem se ajoelhar, porque não existe uma forma correta de oração, embora Jesus se ajoelhou para orar, nós devemos orar. Quarto e último benefício de quem ora: manifesta mais o fruto do Espírito Santo em sua vida, que é o livro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Amor, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais parecido com Ele nós somos. Você já reparou, irmão, quando você começa a andar com alguém, daqui a pouco você está falando algumas palavras que ele fala, daqui a pouco você está fazendo alguns gestos que ele faz. Quando você começa a andar com essa pessoa, você, irmão, com 30 dias no Rio de Janeiro, daqui a pouco você vai vir voltar para o Patinga falando X. Alguma palavra você vai falar X. É mais, vocês, nós. Se alguém vir aqui para Minas Gerais, para Ipatinga, vai voltar falando para a sua cidade, uai. Ô trem só. É porque você está um tempo com ela. Deixa eu te falar, quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais parecido com Ele nós seremos. Mais a sua vida ser parecida com Jesus, os frutos do Espírito Santo na sua vida, nas nossas vidas. E o melhor meio que o cristão tem para se aproximar de Deus, irmãos, é cultivando a sua vida em oração. A sua vida em oração, irmãos, é uma das coisas, uma não, que as pessoas mais desprezam. É uma das coisas que a igreja deveria priorizar. É o que nós desprezamos, é a oração. Às vezes nós queremos pregar muito, às vezes nós queremos louvar muito, mas o período de oração é 5 minutos, é 10 minutos. Deveria ser o quê? Deveria ser o contrário. O culto é de 2 horas, então deveria orar 2 horas antes do culto. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, e o melhor meio que o cristão tem para se aproximar de Deus é cultivando uma vida de oração. E eu concluo a mensagem para nós aqui nessa noite: bem-aventurados que oram. A nossa vida de oração tem que crescer tanto em extensão como também em intensidade. Começa a orar 5 minutos, começa a orar 10 minutos, aí daqui a pouco você passa para 15, 20, 30 minutos. Começa a orar em intensidade, em extensão. Só assim nós começamos a nos apropriar, sabe, da comunhão do Pai, e nos beneficiar da vida de oração. Da vida de oração. Decida nessa noite então a se tornar um cristão de oração. Eu faço um desafio nessa noite. Vamos orar comigo. Ore com a sua família. Ore sozinho. Vamos ter uma vida de oração. Vamos ter uma vida de oração. E eu tenho certeza, pela palavra do Senhor, a sua vida vai mudar significativamente. A sua vida vai mudar radicalmente quando nós termos uma vida de oração. Eu não quero dizer, irmãos, que a vida de oração vai te livrar de problemas. Eu não estou falando que você vai ter uma vida de oração, que as coisas ruins não poderão acontecer. Porque os discípulos, as pessoas, elas tinham uma vida de oração, mas foram perseguidas. Mas elas não tinham cansaço. Oravam de dia, oravam de noite, faziam a vontade do Senhor.
Porque as pessoas muitas vezes elas oram para ter uma vida próspera. As pessoas oram para ter as bênçãos de Deus. As pessoas oram para Deus abrir as portas do emprego. Mas nós não oramos para termos intimidade com Deus e ser parecido com Ele. Eu convido a você, vamos orar, fique de pé. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Eu convido a você a orar nessa noite. Orar como nunca orou. Pai querido, nós queremos, ó Pai, ter esse momento de oração, Senhor. Esse momento de oração, de busca da presença do Senhor. Porque só sabemos, ó Deus, e entendemos aqui nessa noite, e aprendemos, que só podemos receber e ser parecido com o Senhor, ó Pai. Nos descansar, ter uma vida produtiva. Apenas, ó Deus, nesse contexto de oração, Pai. E nós falamos aqui nessa noite, Deus, declaramos, nós precisamos de orar, precisamos de buscar a Tua presença. Oh Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão frustrados, aqueles que estão, ó Pai, sem força, ó Pai, no nome de Jesus, eles irão encontrar força em oração no Senhor, em busca da Tua presença. Ó Deus, e às vezes aquelas pessoas que não sabem orar, muitas pessoas não sabem orar. Eu tenho certeza, se nós começarmos a orar, o Senhor vai nos ensinar, o Espírito Santo vai nos ensinar. Pai querido, então coloca Tuas mãos sobre cada vida aqui nessa noite, e que possamos declarar que somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque nós temos uma vida de oração, uma vida de oração na Tua presença, uma vida de oração diante do Senhor, ó Pai. É o que nós queremos ter, é o que nós queremos praticar, é o que nós queremos fazer, ó Pai, a partir de hoje, ter uma vida de oração, ter uma vida de devoção ao Senhor, ó Deus. Deus abençoa a cada um que tem compreendido essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, seja com cada um, amém e amém.